Bom, sejam todos muito bem-vindos ao mini curso de Shine. A ideia aqui é fazer uma breve introdução ao Shine aí, né? Explicar um pouco sobre o que é, o que você pode fazer com o Shine e abordar aí os tópicos mais interessantes, com aulas curtinhas, assim, que abordam esses tópicos, mas sem se estender demais. Primeiramente, gostaria de explicar um pouco sobre o que é o Shine, que ele nada mais é do que uma biblioteca do R que permite a criação de dashboards e aplicações web interativas, né? E de forma bem fácil, sabe? Então, dá para você fazer uma coisa bem bonita, bem profissional, e não é tão difícil. E o interessante do Shine também é que dá para você publicar o seu dashboard em um link e qualquer pessoa pode acessá-lo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma coisa que pode ser feita com o Shine, né? Isso aqui não é um exemplo nada complicado, não. Dá para fazer coisas muito mais complicadas, mas é só um exemplo de uma coisa que dá para ser feita usando essa biblioteca. Então, aqui nós temos uma página de introdução, temos essa barra lateral e algumas visualizações de dados. Esse aqui é um aplicativo que está analisando dados dos acidentes rodoviários. Eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira acessar. E eu, inclusive, fiz com o professor da UFMG, Cristiano de Carvalho, que é professor do Departamento de Estatística, em parceria com ele. E dá para você... Tem vários exemplos de visualizações de dados aqui. Então, olhando cada estado do país, quantos acidentes que teve, aí você pode escolher o ano, né? Então, 2007, 2008. Você pode passar aqui, temos alguns detalhes. Tem a evolução temporal do número de acidentes também. Você pode escolher até qual ano você quer, se é por ano, por mês ou por dia. Pode comparar estados também. Então, comparando os estados do Sudeste aí, dá para fazer coisas bem interessantes mesmo. Mas foi só um exemplo, assim. Então, vamos lá, né? Como que a gente faz um aplicativo Shine? Eu escrevi aqui, essa aqui é uma estrutura básica de um aplicativo Shine. Então, primeiro você precisa carregar a biblioteca, né? Com esse comando aqui no R, você carrega uma biblioteca. Deixa eu tirar isso aqui. Você também precisa definir esse UI aqui, né? Interface de usuário. Então, User Interface. E aqui você especifica tudo que é a parte visual do aplicativo, sabe? E no servidor aqui, que é o outro elemento, você especifica a parte reativa do aplicativo. Então, a parte que vai reagir aos inputs do usuário, por exemplo, que são coisas que são reativas, então que ela muda constantemente. E aí, depois, com essa função Shine App aqui, você coloca o UI e o server, ele cria essa página. Então, eu vou rodar isso aqui, só para vocês verem o que acontece. Aqui nós temos um aplicativo Shine, não dá para ver porque não tem nada, e não tem nada porque ele está em branco, né? Então, vou até fechar ele aqui já. Não tem nada na interface do usuário e nada no servidor, então ele só abriu aquela página aqui. Nós podemos começar com um teste clássico, né? E escrever aqui, olá mundo, para ver como que isso vai aparecer aqui. E aí agora já dá para ver que ele não está mais vazio. Tem um texto aqui. É interessante nessa parte de interface do usuário que o Shine vem com várias funções que são parecidas com as tags do HTML, para quem conhece. Então, você poderia, por exemplo, colocar uma tag de parágrafo. E quando você rodar, ele também vai funcionar.
poderia colocar também, caso você queira modificar o formato do texto, né, como o texto aparece, você pode colocar div, e aí aqui dentro do style você especifica o que você quer mudar no texto. Então, por exemplo, o tamanho da fonte, você pode colocar uma fonte um pouco maior. Aí aparece um pouco maior. Ou, né, enfim, você pode usar o HTML aqui para fazer várias coisas. Então, colocar links, né, dá para usar para colocar um link, ou também, né, pular linhas, enfim. Tem todos esses elementos aqui no Shine também. E para começar aqui, eu vou fazer um exemplo de um aplicativo bem simples, mas que é reativo. E ele vai ser um aplicativo de cumprimentar o usuário, certo? Então, o usuário vai colocar o nome dele e o aplicativo vai cumprimentar ele pelo nome. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa colocar um input, né? Precisa colocar um campo para que o usuário coloque o nome dele. E no Shine, a gente tem diversas funções de input, todas elas terminam com a palavra input. Então, no caso de um input de texto, seria um text input, certo? E aí, aqui ele mostra os argumentos para a gente. Então, input ID é o ID desse input que a gente vai referenciar depois, né, no servidor, para que ele acesse qual o nome que o usuário colocou lá. Label é o que vai estar escrito para o usuário lá. Então, insira o seu nome. Seria o valor do argumento label, é o que define isso. Value, qual o valor default, né? Então, o que vai estar lá quando o usuário chegar. Então, o padrão é vazio, porque a gente não quer que tenha nada preenchido nesse campo, o usuário que tem que preencher. Então, nós podemos colocar tanto o input ID quanto o label, e a gente pode especificar um placeholder também, né? Que é um valor que fica na barrinha enquanto o usuário não digita nada. Então, vou colocar aqui. O input ID pode ser nome usuário. A label pode ser insira seu nome aqui. E o placeholder pode ser simplesmente nome. Se a gente rodar isso, ele já mostrou aqui um input, certo? Então, vocês veem como que facilmente eu coloquei um input aqui para o usuário colocar alguma coisa. E aí você pode pensar, mas agora como que a gente faz para cumprimentar o usuário considerando esse input que ele colocou? Então, se a gente colocasse aqui embaixo algum cumprimento, então, né, vamos pular, ele seria estático. Então, esse olá sempre vai aparecer olá. A gente não conseguiria colocar o nome do usuário aqui dentro. Então, para a gente colocar um texto que vai variar de acordo com o input do usuário, e isso não só para textos, tá? Para qualquer coisa do Shine que você colocar, se você quiser colocar um elemento que vai variar de acordo com o input do usuário, você precisa colocar um output. Então, da mesma forma que tem text, input aqui, para eu colocar o comprimento, como o comprimento varia, né, de acordo com o usuário, o input do usuário, eu preciso colocar um text output. Então, eu também preciso colocar um output ID ali, ele está me pedindo. Então, seria saudação usuário. Então, eu coloquei um output aqui. Quando eu rodar isso, não vai aparecer nada. Tá? Não vai aparecer nada ainda, porque eu não defini o que tem que fazer com esse output. E aí eu vou definir exatamente no servidor, que é
o local aqui do Shine que lida com essas coisas reativas. Então, para eu mencionar algum elemento aqui no servidor e definir qual vai ser a saída dele, eu preciso colocar output aqui, né? E com esse cifrão, né? Esse nome de dólar aí, eu consigo selecionar os outputs pelo ID. Então, se eu colocar aqui saudação usuário, agora eu consigo colocar alguma expressão que vai aparecer de acordo ali no local do output de texto. E agora, complementando esse output, né? Como aqui eu coloquei que é um output de texto, eu preciso usar uma função para renderizar esse texto. E todas as funções começam com render, e aí você coloca o tipo de coisa que você vai renderizar. Então, pode ser um gráfico, uma tabela, ou, nesse caso, um texto. Render text. E aí, agora, eu posso, né, colocar alguma frase aqui que vai ser renderizada. Então, eu posso colocar aqui também, olá, mundo. Aí, não fez muito sentido eu fazer isso. Eu posso até rodar e ver que vai funcionar assim. Só que eu estou colocando uma coisa estática, ou seja, um texto que nunca muda, no servidor, que não faz sentido, porque o servidor é um local para você colocar coisas que mudam de acordo com o input do usuário. Só que não é o caso dessa frase, né? Ela sempre vai aparecer olá, mundo. E aí, como que eu faço para colocar, ao invés de olá, mundo, colocar olá e o nome do usuário? Eu preciso usar uma função aqui para colar as duas coisas. Então, a função paste 0, por exemplo, ela cola as duas coisas. E eu posso colocar olá. Aí coloquei uma vírgula e um espaço. Aí, como próximo argumento, eu preciso colocar o nome do usuário. Mas como que eu faço para acessar, né, o valor ali do input de texto? Não basta só eu colocar nome e usuário aqui. Eu preciso fazer só mais um passo, que é antes do nome do usuário, eu preciso colocar input e o sinal de dólar também, para eu selecionar o nome do usuário. E aí agora, quando eu colocar, posso até colocar uma exclamação aqui no final, quando eu rodar, tá lá em branco, né? Claro, mas se eu colocar o meu nome aqui agora, ele coloca uma saudação personalizada para o meu nome. Então, qualquer nome que eu colocar aqui, né, ele obviamente vai funcionar. E por hoje era isso. Esse foi o primeiro aplicativo que nós fizemos, né? Então, é interessante ver essa questão da reatividade do Shine, que ele consegue fazer outputs reativos, né, de forma bem simplificada. Então, espero que essa videoaula tenha sido útil para alguém e até a próxima aula.